Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar mais esse vídeo, 434, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação, o tema O Vingador. Então, dando sequência, Hermínio Miranda ele diz assim: é extremamente complexo o processo da vingança. De fato, é extremamente complexo o processo da vingança por vários motivos, por vários fatores. De certa forma, a lei universal nos proporciona os elementos para exercê-la, né? Porque, com sua falta contra nós, aquele que nos feriu colocou-se à mercê da reparação, quase sempre dolorosa. E por isso, o vingador sente-se um instrumento da justiça divina. Então, o vingador, ele sente-se um instrumento da justiça divina. E, obviamente, parte para cima daquele ser para fazer justiça com as próprias mãos. E é aí que ambos se perdem. Com todo o direito de exercê-la, esquecido de que está reassumindo um compromisso, olha só para você ver, está reassumindo um compromisso que, em parte, havia resgatado pela própria aflição, que procura punir a seu modo. Por outro lado, ao mesmo tempo em que ele se vinga, o ofensor libera-se pela dor. Então, a partir do momento, por outro lado, ao mesmo tempo em que ele se vinga, o ofensor libera-se pela dor, se liberta pela dor. E acaba ao longo do tempo por situar-se fora de seu alcance. Isso é, se ele, em meio àquela perseguição, agir com resignação, com aceitação, humildade e paciência. Se ele aceitar com benevolência, com indulgência. Se ele é portador da fé inabalável, é óbvio que ele se livra daquele obsessor em partes, ele se livra. Porque ele muda o seu padrão vibratório. Enquanto aquele vingador, aquele obsessor, permanecendo na mesma faixa vibratória negativa, ele perde a sintonia. Eles se perdem um do outro. Mas é preciso dizer que, a partir daquele instante, aquele ser que o ofensor, a partir daquele instante, ele deve orar e vigiar constantemente. Porque qualquer deslize, ele volta para a mesma faixa vibratória do vingador ou do obsessor, recomeçando ou dando, a partir de então, sequência àqueles sentimentos negativos. Então, por situar-se fora do seu alcance,
enquanto ele, o perseguidor, continua preso à sua problemática e, portanto, às suas angústias, com um passivo enorme de faltas ainda por resgatar. Você observa que muda-se totalmente a situação a partir do momento que o agressor, o obsessor, o vingador, a partir do momento que ele continua ali com aquelas agressividade, com aquela vingança, agindo daquela forma. Ao vingar-se, ele reabre o ciclo da culpa, né? E expõe-se, por sua vez, novamente à lei que se voltará contra ele, alhures no tempo e no espaço. Um dia. Não sabemos quando e nem onde e nem como. Mas tudo acontece novamente ao vingar-se. Por isso que não vale a pena vingar com as próprias mãos. Se existe a justiça do homem, por mais capenga que sabemos que é, se existe a justiça de Deus, devemos deixar a cargo a responsabilidade da providência divina e da justiça da terra. Mas tem aqueles que pensam assim: eu não confio na justiça do homem. Também não confio na justiça de Deus. É natural que, por falta de conhecimento, muitas pessoas dizem assim, agem dessa forma. Mas até quando? Porque não vale a pena, né? Porque ao vingar-se, ele reabre o ciclo da culpa. Ele mexe em todos os parâmetros novamente e expõe-se, por sua vez, novamente, à lei, que se voltará contra ele alhures no tempo e no espaço. É a lei de causa e efeito, ação e reação. É preciso entender que, a partir daquele momento em diante, por mais complexo que seja, mais outros crimes perante a contabilidade divina passa a existir. Porque vejamos, olha só para você ver. Chega alguém e começa a discutir comigo e eu não dou muito lá atenção. E essa pessoa me mata. Pois bem, minha família revoltada, acontece muito isso aqui na Terra. Em vez de deixar a justiça da terra ou a justiça divina agir de acordo com o tempo, a minha família parte para cima para fazer justiça com as próprias mãos. Então, se reabre, é natural. Então, se reabre, é natural que, por exemplo, eu que desencarnei,
Se eu perdoo aquele meu agressor, obviamente, praticamente quase que soluciona uns 80% do processo. Até porque ali também há a lei de causa e efeito, ação-reação. Mas a partir do momento que a família envolve naquele processo, eles arcam com a responsabilidade de todos os atos, crimes praticados dali em diante. Então você observa quantos crimes em cima de um crime só. Quantos séculos para sanar essa ferida? Muitos séculos. Se conseguirmos convencer o vingador da lógica férrea desse mecanismo, se conseguirmos, olha, analise, não é por aí, observa. Ah, mas eu não acredito na justiça do homem, muito menos na justiça de Deus. Mas, meu amigo, é a lei de causa e efeito, ação-reação. Vamos deixar as coisas acontecer, né? Veja bem, faz parte do assunto aqui. Eu posso usar porque é minha família. O meu pai, 2024, 8 anos atrás, meu pai sofreu um acidente, né? O meu pai sofreu um acidente, eu não vou entrar nas minuciosidades para poder não expor as pessoas que na época, né, se envolveram no acidente. Mas o meu pai se envolveu num acidente, ele foi atropelado e veio a falecer. Um acidente assim mais brutal, sabe? Mas brutal mesmo. Eu mesmo fiquei assim muito tempo parado, pensando, mas meu Deus, por que meu pai sofreu um acidente? Mais de 70 anos, a vida toda honesto, trabalhador, criou 8 filhos, né? Enfim, eu fiquei analisando, falei, gente, mas que coisa, né? Tá bom. Aí você sabe como são as coisas. A maioria dos irmãos da família, né, da minha família, quiseram na época entrar na justiça contra a pessoa que o assassinou nesse acidente, né? Com todo respeito ao termo, o assassinou. Porque na verdade foi uma bênção para o espírito, né? Na verdade foi uma bênção para o meu pai, que teve a oportunidade de resgatar, graças a Deus que ele desencarnou daquele jeito, naquele momento, naquela hora. Você vai entender já já por quê. Porque depois, conversando com vó, a vó me contou. Então, meus irmãos, minha família quiseram na época entrar na justiça contra a pessoa e eu não deixei. Eu barrei. De jeito nenhum. Ninguém vai entrar na justiça para poder processar aí essa pessoa que cometeu esse crime, esse acidente. Não. De jeito nenhum. Eu, com o conhecimento que eu tenho, eu não podia naquele momento permitir. Ô Luiz, mas se você, do jeito que você agiu, você foi conivente com o acidente. Eu, com o conhecimento que eu tenho, conivente? Com o conhecimento que eu tenho, sim, que eu mostrei para os familiares que se havia algo a ser
resgatado, que teríamos que deixar, por conta da justiça da terra ou da justiça divina, o tempo. 500 anos, 1000 anos, 2000 anos depois, lá na frente, eles se reencontrariam e eles iam acertar. Mas acontece que espiritualmente a situação era outra. Eu peguei e perguntei para a avó um dia, para a mãe dele, que é minha avó, que está aqui do meu lado. Vó, por que meu pai desencarnou tragicamente, brutalmente, dessa forma? Bateu a cabeça no... A pancada foi tão grande que bateu a cabeça no muro, e a massa encefálica, que tal? Morte encefálica na hora. Por quê, vó? Ai, meu filho, a história é tão longa que eu prefiro em outro momento te contar a real situação. Mas o teu pai, o Zezé, eu chamava ele de Zezé, há 2000 anos atrás ele não tinha esse corpo franzino. Porque meu pai tinha um corpo franzino, né? Mais ou menos 1,65 m, magrinho, sabe? Dava pra gente pegar ele com um braço só, assim, levantar, tão magrinho. Mas há 2000 anos atrás ele era muito forte. Ele era um soldado romano. Ele foi um soldado romano. Bíceps, tórax, imensos, bem preparado. Então, muitos cristãos, olha só para ver como são as coisas, muitos cristãos foram por ele torturados. Ele torturava os cristãos, não só ele, vários soldados, mas ele também foi um soldado romano. E nessas torturas, tinha lá aquelas torturas que excediam, né? O excesso de brutalidade, e algumas massas encefálicas acabavam sendo esparramadas pelos circos de Roma, né? E de forma que Zezé, teu pai, meu filho, se preparou esses 2000 anos, mais ou menos, se fortaleceu para poder passar por essa situação agora. Na época, ele jogava as pessoas como se fosse um tacape, jogava as pessoas com a força que tem nas paredes e a cabeça da pessoa partia ao meio. Sério, vó? Credo em cruz. Sim, ele tinha uma força imensa, ele jogava as pessoas e a pessoa batia a cabeça na parede e partia o cérebro no meio, o crânio. 2000 anos depois, ele retorna ao corpo físico, cria 8 filhos, acho que 76 anos mais ou menos, ele já se encontrava com 76 anos. Sofreu um acidente praticamente semelhante. A pancada foi tão grande que o corpo dele foi lançado no ar, bateu, vou usar esses termos, bateu no muro e partiu o crânio dele no meio. Morte cerebral. Veja bem, se eu, tendo o conhecimento que eu tenho, se eu permito que a família processe quem causou esse crime, eu vou estar abjurando as leis divinas que eu conheço. Eu vou estar permitindo que a minha família, melhor, eu estaria naquele momento permitindo que a minha família cometesse justiça com as próprias mãos. Cometesse crime com a própria mão. Então,
eu ia permitir que a minha família complicasse mais a situação, sendo que ali o meu pai estava quitando a última parcela, segundo o vó, daqueles crimes bárbaros lá em Roma? Com o conhecimento que eu tenho, se eu permitisse que a família fizesse isso, depois eu ia ficar também sendo cúmplice. Eu ia ficar sendo culpado. Ora, sim, muito mais é cobrado daquele que mais conhecimento tem. E graças a Deus, naquele momento, eu tinha um pouquinho mais conhecimento que a família dos desígnios de Deus. Então, não vale a pena. Não vale a pena praticar justiça com as próprias mãos. Se a justiça da terra não solucionar o problema nessa atual existência, fique calmo ou calma, minha filha. Entregue para a justiça de Deus, porque essa não falha. Se não for nesta existência, será na próxima ou nas próximas. Mas não se faz justiça com as próprias mãos. Não se deve se suicidar por causa dos problemas que a gente tem. É ilusão, é fantasia, é tudo mentira, esses sentimentos que vêm à mente da pessoa. Depois, lá nas regiões umbralinas, ele se arrepende, aí é tarde. Séculos e séculos de sofrimento depois. Então, olha só para você ver. Ao longo do tempo, por situar... Não, voltando. Ao vingar-se, ele reabre... Não, que isso, gente? Onde é que eu parei aqui, meu Deus do céu? Enquanto ele, o perseguidor, continua preso à sua problemática e, portanto, voltando 2 linhas, às suas angústias com um passivo enorme de faltas ainda por resgatar. Ao vingar-se, ele reabre o ciclo da culpa e expõe-se por sua vez novamente à lei que se voltará contra ele, alhures no tempo e no espaço. Então, se conseguirmos convencer o vingador da lógica férrea, né, dos percalços desse mecanismo, estaremos em condições de ajudá-lo a libertar-se. Calma, meu irmão. Não faça justiça com as próprias mãos. Calma. Vamos conversar. Mas não, vamos conversar. Caso contrário, ele seguirá escravo da sua própria vingança. Olha só. O vingador, ele automaticamente, ele é escravo da sua própria vingança. Ele é escravo da sua própria vingança. De vez que o livre-arbítrio que lhe faculta a decisão de agir, responde do mesmo modo pelas consequências amargas e inelutáveis que provoca. Não há outras opções. Ou ele perdoa e segue à frente, ou insiste em cobrar. É o estado de cegueira. E demora-se nas sombras do sofrimento. E demora nas sombras do sofrimento. É o que acontece com o vingador. Feliz daqueles que perdoa e que tira toda essa mágoa, esse sentimento do coração. Consideramos diferentemente o obsessor e o vingador. Consideramos diferentemente o obsessor e o vingador. Consideramos, mas, conforme já dissemos em vídeos anteriores aqui,
eu não vejo diferença quase que nenhuma entre um obsessor e um vingador. Embora tenham muito em comum, tá vendo? Por isso que Hermínio disse aqui, embora tenham muito, né, em comum nos seus métodos de ação e no que poderíamos chamar de sua filosofia, porque essa é a filosofia deles, tanto de um quanto de outro, tanto do vingador quanto do obsessor. Esses são os métodos deles, é a crença deles. Posso usar esse termo, são os dogmas deles. Dogma são leis, né? Eles diferem sutilmente. Então, o obsessor e o vingador, eles diferem sutilmente. É tão sutil que, se a pessoa não tem conhecimento, ele mistura os dois ao mesmo tempo. Obsessão, muitas vezes, é vingança, né? Obsessão, muitas vezes, é vingança. Mas a vingança não é necessariamente um processo obsessivo. Eu tenho lá minhas dúvidas. Por exemplo, olha só para você ver o que Hermínio Miranda disse aqui. Eu tenho lá minhas dúvidas, eu não posso concordar com isso. Hermínio Miranda diz assim: obsessão muitas vezes é vingança. Mas a vingança não é necessariamente um processo obsessivo. É óbvio, vai me perdoar. Hermínio Miranda, você já está no plano espiritual, meu amigo, mas me perdoa. É a mesma coisa, não tem que ver. Isso não tem lógica, você entendeu? Obsessão muitas vezes é vingança, mas a vingança não é necessariamente um processo obsessivo. É sim, é um processo obsessivo sim, que nós vamos deixar para dar sequência no próximo vídeo, no próximo dia.